Fala galera, espero que estejam todos bem. Meu nome é Laura Kuzer e hoje eu vim mostrar pra vocês como eu organizo o meu Notion. Alguns anos atrás eu fiz um vídeo mostrando como eu organizava a minha vida no Trello e eu acho que a principal mensagem que fica é: eu não conhecia o Notion. E agora que eu conheço e eu uso, eu vim mostrar pra vocês como eu organizo minha vida lá nessa ferramenta incrível e fazer um tour completo pelo meu Notion. É importante eu avisar que esse não é um vídeo ensinando você a mexer no Notion. A ideia aqui é mais mostrar como eu organizo o meu e te dar dicas de como você pode organizar o seu por aí. Bora lá conhecer o meu? Então, essa aqui é a tela principal do meu Notion, onde eu deixo pilares organizados da minha vida, então aqui coisas bem focadas em mim, saúde, documentos, etc. Aqui uma parte mais focada em desenvolvimento, então cursos, idiomas, essas coisas. Nesse cantinho aqui do lado eu tenho coisas mais de casa, então supermercado, das minhas cachorras, que eu tava querendo me mudar, então projeto da minha casa nova. E aqui bem focado em coisas aleatórias de projetos que eu tenho, ou viagens, filmes, enfim. Vou entrar no detalhe daqui a pouquinho. Aqui embaixo eu deixo uma visualização mais pra ficar bonitinho mesmo. Então, por exemplo, essas fotos aqui, essas coisas que eu coloco, não tem muita utilidade e funcionalidade do Notion, é mais pra eu personalizar do jeito que eu gosto. E aí entra naquilo que eu falei de que o Notion possibilita inúmeras possibilidades de você personalizar do jeito que você prefere. Então aqui eu deixo só uma frasezinha que mais ou menos como é que a gente tá no mês, então quantos dias da semana já foram, da semana, do mês e do ano. E aqui no cantinho eu tenho a temperatura da cidade. Quando você desce mais um pouquinho, eu tenho o meu planejamento geral de todas as demandas que eu tenho de trabalho, pessoal, do YouTube, enfim, tudo que eu organizo aqui. Então, eu prefiro essa visualização de calendário, que eu consigo mover as coisas. Então, por exemplo, posso arrastar isso aqui pra cá e tal, conforme eu for me organizando. Eu tenho a possibilidade de colocar mais informações. Então, por exemplo, quando eu marco aqui, eu posso escolher referente ao que é essa demanda, o status dela, se eu quiser. Quando eu tava fazendo MBA, referente a qual matéria que é também. Então, dá pra gente organizar bastante coisa. Essa é a visualização que funciona melhor pra mim. Mas vamos entrar no detalhe de cada uma dessas etapas aqui. Então, começando por documentos. Aqui eu coloco tudo que eu preciso ter de documento meu, da minha família e tudo. Então, aqui tem minha CNH, meu passaporte. Sabe aqueles documentos que falam, eu preciso de tal coisa, eu tenho aqui acesso rápido para poder mandar quando eu precisar. Também tenho aqui meu currículo, meus certificados, qualquer curso que eu faço eu já salvo, já coloco aqui, porque se um dia eu precisar eu já tenho tudo organizado no mesmo lugar. E minhas redes sociais aqui também. Quando a gente vem em saúde, eu tenho uma visualização organizada de médicos no geral. E aí quando eu entro aqui em exames, eu tenho meus exames de qualquer médico, então, todos os meus exames eu coloco aqui. E quando a gente entra na especialidade específica, por exemplo, ortopedista, aparecem só os exames da ortopedia. Então tem aquele negócio que eu falei sobre a sincronização. Então essa galeria aqui, se eu adiciono ou tiro qualquer coisa, automaticamente ele atualiza nessa partezinha aqui. Então, isso pra mim do Notion é incrível. Ali eu tenho os meus exames, aqui eu tenho meus médicos. Então, por exemplo, nutricionista, eu tenho aqui as minhas datas, as minhas dietas, as minhas consultas, recomendações. Então, tudo que eu tenho relacionado à saúde eu vou organizando aqui. Facilita muito também, principalmente para eu ter acesso a documentos que eu preciso antigos, quanto para organizar para frente também. Então, por exemplo, academia, eu tenho aqui os meus treinos bonitinhos, qual que eu quero fazer. Aqui embaixo as aulas da academia. Então, de novo, o Notion permite inúmeros recursos para a gente se organizar. Vindo aqui em financeiro, eu coloco as minhas declarações de imposto de renda. Aqui a minha organização financeira eu prefiro fazer numa planilha separada. Eu não gosto de organizar no Notion, mas é possível fazer também. E tem templates específicos para isso, se você preferir fazer direto aqui também. Meu mapa dos sonhos e Habit Tracker, eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu quero fazer um vídeo específico sobre isso. E é bem pessoal, então eu tenho que fazer algumas atualizações, mas ainda vai rolar. Então, vindo aqui agora, eu vou pular essa etapa de desenvolvimento. Vou entrar nessa aqui de Home. Então, começando por supermercado e receitas. Aqui eu tenho várias receitas que eu quero fazer, eu já fiz, que eu quero ter salvas. Eu organizo todas elas aqui. Então, por exemplo, entrando nessa do pavê de Oreo, eu já coloco aqui dentro quais são os ingredientes, modo de preparo, se é doce, salgado, se tem algum link na internet que eu pesquisei essa receita. Deixo tudo aqui organizadinho para quando eu precisar. E aqui embaixo uma coisa que salva a minha vida no mercado, que é a minha lista de mercado, que eu já deixei tópicos aqui. Então tem bebidas, frios, frutas, enfim, tudo organizadinho aqui na esquerda. E quando eu vou fazer minha lista de mercado, eu vou lá em casa, eu vejo, o que eu preciso comprar. Então, preciso de suco de uva, preciso de água com gás, manteiga e presunto. Conforme eu marco aqui, ele já traz aqui para essa lista da direita o que eu preciso comprar. Então eu venho aqui, vejo tudo que eu preciso comprar, ele automaticamente vai colocando na minha lista, e quando eu vou no mercado eu olho só essa lista aqui. E aí conforme eu for pegando, já peguei o suco de uva, já peguei água com gás, eu vou marcando
e ele vai tirando aqui, então eu já sei, por exemplo, essa semana faltou comprar só manteiga e queijo ralado. E aí eu consigo comprar em outro mercado, enfim. Mas eu tenho essa organização que facilita muito na hora de ir no mercado. Eu só vou marcando aqui as coisas que eu preciso comprar e ele já traz para essa listinha aqui, o que é perfeito. Vindo aqui agora em cachorras, eu tenho só organização mesmo de quem são elas, informações delas, e quando elas precisam de algum cuidado específico eu anoto aqui do lado, de novo para ter o controle e organização da minha vida. Casinha nova eu não vou entrar no detalhe, assim como esses projetos que eu tenho aqui, mas vou mostrar a parte de viagens, que é uma que é bem legal. Eu já dividi esse template com outras pessoas também e acredito que vocês vão gostar. Então eu tenho esse modelo padrão, eu duplico ele normalmente e começo a atualizar com as informações necessárias. Então o que eu tenho aqui? Um lugarzinho para colocar uma fotinho de onde eu estiver indo, as datas da viagem, endereços importantes que eu preciso ter, aqui documentos importantes que eu já deixo aqui, então já facilita na hora que eu precisar acessar, utilizar. Quando eu desço aqui, eu organizo o roteiro da viagem, então eu chego tal dia, eu vou fazer tal coisa, eu posso colocar aqui data, se eu vou precisar de dinheiro para isso, qual que é o endereço do local e tal. E aí você consegue ver tanto nessa visualização de tabela, quanto de calendário também, e aí eu vou mostrar um exemplo pronto que vai fazer mais sentido. Aqui embaixo eu deixo um checklist básico, para eu não esquecer de nada. Então, quando eu vou fazendo minha mala, eu já vou olhando aqui, já vou marcando o que eu já peguei e tal, para não ter erro de esquecer nada. E aqui embaixo eu tenho um cardápio, que é quando você vai fazer aquela viagem, vamos pra praia com os amigos, a gente vai fazer nada, só ficar em casa, então tem que ter um cronograma de comida. Eu deixo esse aqui para já ficar mais fácil de fazer essa organização. E aqui embaixo só um mapa mesmo, para facilitar também. E aí, quando a gente entra aqui, por exemplo, eu vou mostrar essa de Barcelona, que já tá preenchida, eu tenho os endereços, tenho a data, são as mesmas informações aqui do lado, e aqui o calendário, que era o que eu queria mostrar. Então, já conforme você vai montando aqui nessa tabelinha, você pode montar direto na tabela ou no calendário, mas conforme eu vou montando aqui, ele automaticamente já organiza aqui pra mim. Então, isso foi ótimo pra me ajudar mesmo na organização de viagens que eu for fazer, enfim. Aqui eu também tenho essa aba de séries e filmes, então eu deixo aqui filmes e séries que eu quero assistir ou que eu tô assistindo, e aqui o que eu já assisti. Então, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, eu tava assistindo, mas eu terminei, então eu coloco aqui que eu já assisti e ele automaticamente sai dessa lista e vai pra outra. Então é mais uma organização que eu gosto também, tipo, tô a fim de ver um filme, o que eu vou assistir? Eu já venho aqui na minha listinha, já dou uma olhada nas opções que eu tenho, e conforme forem aparecendo novas, eu vou incluindo aqui também. Show! Aí vindo agora para a parte de desenvolvimento aqui, o YouTube eu não vou entrar muito no detalhe, mas entrando nessa questão de, aliás, vou entrar em desenvolvimento primeiro. Aqui eu tenho cursos, livros que eu quero ler, idiomas que eu tô fazendo. Então, primeiro entrando em cursos, aqui tem uma galeriazinha de todos que eu já fiz, ou que eu ainda quero fazer, ou que eu já terminei. E aqui, quando a gente entra, eu coloco tudo organizado dentro de cada um desses módulos. Então, aqui tem as aulas que eu fiz, arquivos e referências que eu posso guardar e tudo. Então eu faço dentro dessa, como se fosse pastinha aqui do Notion. E aqui eu posso organizar também se eu já fiz, se eu tô fazendo, se eu ainda tenho que fazer, enfim, coloco esses filtros para organizar. Voltando aqui em desenvolvimento, eu também tenho os livros que eu quero ler. Então eu coloco nessa visualização de Kanban, que eu acho que faz mais sentido. Então tô lendo esse daqui agora e tal, quais estão em stand-by, então eu organizo assim. E conforme eu mexo nessa visualização aqui, ela automaticamente mexe nessa de planejamento. Então na minha de planejamento eu sincronizei livros e cursos. E conforme eu atualizo dentro de cada aba específica, ele atualiza automaticamente aqui. Então aqui eu tenho um controle geral de tudo e lá específico de cada uma das demandas. Então, por exemplo, aqui esse livro eu já terminei de ler. Então, conforme eu arrasto ele para cá, ele atualizou aqui. E se eu vier aqui agora em livros, ele já não vai estar mais aqui também porque ele atualizou. Você usa a mesma base de dados, você só inclui o filtro para quando tiver nessa página aqui aparecer só o que for livro, e se eu clicar curso, aparece de curso também. Mas eu deixo organizado assim, que eu acho que faz mais sentido pra mim. E aí, entrando aqui em idiomas, vou entrar no inglês, que é o que tá mais organizadinho. Eu criei essa visualização aqui em que eu consigo ver todas as minhas aulas, o dia delas, referente ao que, se era gramática, se era de vocabulário, enfim. Se eu já fiz meu dever de casa e qual que era esse dever de casa. Então, quando eu entro, vou entrar nesse aqui, por exemplo, eu coloco tudo que eu aprendi na aula e tal, qual foi o exercício que eu fiz, coisas aleatórias e o meu dever de casa eu tive pra fazer. Aí, se eu tive, por exemplo, um dever de casa que era uma apresentação, eu deixo ele aqui embaixo, como foi o caso dessa daqui, e aí eu consigo sincronizar com a aula referente. Por exemplo, essa daqui foi dessa aula do dia 12 de janeiro, e aí tá aqui o dever de casa que eu fiz. Da mesma forma que aparece aqui essa sincronia,
aqui embaixo também, referente à aula que foi esse projeto, essa redação, enfim. Aqui ao lado direito eu deixo expressões de vocabulário para eu lembrar, para eu deixar guardado coisas que eu aprendi. E aqui bem na direita, sinônimos para eu também aprimorar o meu inglês. Então eu deixo aqui essas informações que são importantes para mim. Isso aqui tem como você trocar a visualização também. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no By Class, eu consigo ver específico quais foram as aulas de expressões, quais foram as de gramática. Então tem várias visualizações que você consegue criar dentro do Notion. E para mim é que faz mais sentido essa daqui mesmo. Voltando aqui em desenvolvimento, aqui no cantinho eu tenho coisas relacionadas a emprego, então materiais importantes ou processos seletivos que eu já fiz, currículo, essas coisas que ajudam quando você for participar de alguma coisa. E aqui embaixo eu tenho cursos e certificações que eu já fiz ou ainda fazendo, então, por exemplo, a faculdade, o MBA, e aí eu vou entrar no detalhe do MBA e dessa certificação que foram as que eu mais organizei aqui dentro do Notion. Quando eu tava na faculdade eu ainda utilizava o Trello. Então, primeiro, entrando no meu MBA, eu confesso que se eu conhecesse o Notion antes de começar o MBA, eu teria organizado de outra forma, mas eu já peguei no meio do caminho andando, enfim. Então, eu vou mostrar como eu organizei. Eu tinha as matérias, as disciplinas, né, que eu tinha em 2021 e em 2022. Aqui embaixo eu organizava todas as provas e atividades que eu tinha que fazer. Aqui um calendário de aulas, então eu colocava a aula referente a cada matéria e o que estava acontecendo nela, então se eu ainda tinha que ver, se eu já tinha assistido, se eu tinha que estudar, colocava esses filtros. E aqui embaixo eu tinha materiais e referências, então livros da disciplina, leituras sugeridas deles, coisas nesse sentido. E aqui era só a minha base de dados mesmo. Então um ponto importante, tanto essa etapa de provas quanto a de aulas, quanto a de materiais de referência, todas são a minha, vamos dizer, tabela principal, planilha principal, enquanto dentro de cada matéria eu colocava aquele filtro específico da matéria. Então, por exemplo, entrando nessa aqui de dados, aparece para mim só a prova que eu tive que fazer de dados, só as matérias de dados e só os arquivos de dados também. Agora eu vou fazer, eu coloquei para sincronizar com aquela base de dados, que era de conteúdo e aulas, e ele traz aqui todas aquelas matérias. Só que eu não quero todas elas. Então eu venho aqui em filtro e peço para selecionar disciplina, e aí eu seleciono para aparecer somente o que for de dados. E assim ele filtra a tabela para mim, assim como já tá aparecendo essa aqui daqui de baixo. Então eu fiz isso em todas as abas específicas de matéria. Então para organizar dentro de cada matéria só o que fosse referente a ela. Mesma coisa dos arquivos aqui e das provas. Então aqui, por enquanto, tá aparecendo só esse trabalho de conclusão, porque tá com filtro. Mas se eu tirar o filtro, você vai ver que vai aparecer todas as provas que eu tive que fazer ao longo do período e tal, e você pode colocar o filtro que você quiser. Eu coloquei esse para realmente depois que eu tivesse terminado, já sumir daqui. Então esse daqui, por exemplo, eu já terminei, no momento que eu coloco feito, ele some daqui. E aí, para fechar, eu tenho essa certificação aqui, que foi um outro modelo que eu criei, porque esse daqui era mais simples. E aí aqui eu tenho a visualização completa de todas as matérias, conforme eu for colocando datas que eu preciso assistir ou já assisti, enfim. E aqui as disciplinas. Então, se eu clicar aqui, eu vejo só o que é referente à disciplina de inteligência emocional. Mas conforme eu colocar datas lá, aqui nessa tabela principal vai aparecer de todas, tanto de inteligência emocional, quanto cuidando de si, persuasão, enfim, todas. Então isso que pra mim é o mais legal de ter essa separação, de conseguir sincronizar as tabelas, para eu ter uma visualização do todo se eu quiser, e ao mesmo tempo ter uma visualização só da matéria específica. Isso funciona tanto no seu trabalho quanto na faculdade, de inúmeras formas. Eu acho que facilita muito na organização, que é basicamente a mesma coisa que eu faço aqui. Eu consigo ter a minha visualização, tudo da minha vida. Então, para mim funciona super essa visualização aqui, onde eu tenho o overview do todo, então o que eu tenho de coisa pessoal, o que eu tenho do YouTube, o que eu tenho do meu trabalho, da faculdade, enfim. Eu consigo fazer essas abas separadas com o filtro para ver, o que eu tenho só do meu trabalho, o que eu tenho só da faculdade. E isso entra em vários méritos. Você pode ter o filtro da matéria, o filtro do trabalho, dentro da matéria, se é trabalho, se é projeto, se é redação, enfim. Então, acho que o recado principal que eu queria deixar aqui é que o Notion realmente é uma ferramenta incrível, com inúmeras possibilidades, recursos, funcionalidades que você consegue personalizar do jeito que funciona melhor para você. E eu consegui realmente colocar minha vida inteira aqui, e por isso que eu amo o Notion de paixão. E assim fechamos a tour pelo meu Notion pessoal. E agora eu queria saber o que você quer ver por aqui. Um quadro de gestão de redes sociais, vida acadêmica? Me conta aí nos comentários, que em breve vocês terão mais vídeos por aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!